Neste vídeo vou falar sobre a Palantir e explicar por que razão que eu ainda não investi nela, apesar de eu ter uma enorme vontade. Este vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda, é meramente educativo e tem a ver com um caso real que está a acontecer comigo. A Palantir foi fundada em 2004 por Peter Thiel, o cofundador da PayPal, Alex Karp, o CEO da Palantir, Stephen Cohen e Nathan Gettings. E o que é que a Palantir faz? Ora, a Palantir é uma empresa que utiliza a inteligência artificial para analisar uma enorme quantidade de informação. Eles até têm mesmo uma frase, que é construir software que permita a organizações humanitárias, governamentais e empresariais resolver problemas complexos. E para isso eles têm 3 produtos. São eles Gotham, para as organizações governamentais, o Foundry, para a parte comercial, e o Apollo, que é para desenvolver produtos. Ora, devido a este tipo de produtos que a Palantir fornece, existe aqui alguma polémica. Dando aqui um exemplo, um dos objetivos deste tipo de software é prevenir ataques terroristas. Ora, para eles prevenirem esses mesmos ataques, precisam de informação. Onde é que eles vão buscar essa informação? Portanto, existe aqui alguma polémica. E também, sempre que aparece algo novo, existe um pouco aquilo que se chama de resistência à mudança. E eu acho que é um pouco isso que também está a acontecer aqui. Ora, a Palantir começou a ser cotada em bolsa em setembro de 2020 e logo desde o início, como vocês podem ver aqui pelo gráfico, teve um crescimento enorme. Portanto, teve um crescimento enorme porquê? Porque a senhora Cathy Wood, através dos seus fundos da ARC, investiu fortemente nesta empresa. E isto também criou aqui uma enorme atenção sobre ela, devido mesmo a este crescimento. Portanto, ou seja, ela passou de 9 dólares para 35 dólares. Portanto, isto foi um crescimento enorme, né? Também nesta época, portanto, aqui estamos a falar de 2021, portanto, setembro de 2021 até janeiro de 2021, melhor, setembro de 2020 até janeiro de 2021, estamos aqui a falar numa altura em que houve aqui primeiro, em março, o crash devido ao Covid e depois a ação, e depois o mercado de ações cresceu fortemente. Porquê? Porque devido ao facto da taxa de juros estar negativa ou a zero e existir a impressão de dinheiro como nunca, tornou com que o ativo mais apetecível fosse mesmo as ações. E depois, ações como esta, que tinham crescimentos espetaculares, trazia ainda cada vez mais investidores. Eu, nesta altura, olhei para a empresa e houve aqui um dado que me atraiu imenso. E foi isso que me dá a vontade ainda hoje de investir nela. Que é o quê? Eu vou já dizer qual é. Que é este dado aqui. Gross margin, ou seja, a margem de lucro bruta, que tem uma margem de lucro de 78,59%. Ou seja, por cada euro que eles vendem, eles conseguem ter um retorno de 78 cêntimos. Portanto, isto é espetacular. Só para vocês terem aqui uma comparação, a Google, que é uma empresa que também tem um excelente lucro, vejam bem a margem que ela tem de 56%. Portanto, vocês aqui já estão a entender bem o potencial aqui da Palantir com este tipo de margem bruta. No entanto, existem outros dados que não valem a pena. Estamos aqui a falar, por exemplo, operating margin, que ainda está negativo. Aliás, esta empresa ainda não dá lucro. Apesar de já ter um cash flow positivo, como nós podemos ver aqui neste rácio, o price to cash flow, mas vocês podem ver que é altíssimo. Altíssimo mesmo. O que é que este rácio nos diz? Ora bem, ele tem um cash flow positivo, mas relativamente a este preço, isto está caro. É aqui o price to sales, ora bem, de 7,27, o que é que isto nos quer dizer? O price to sales, para quem não sabe, é a relação entre o preço da ação e as suas vendas. Portanto, eles pegam no market cap, dividem pelo total das suas vendas. E é de 7,27. Este número sozinho não nos diz muito. Mas, se nós formos comparando ao longo do tempo, consoante vão sendo os resultados, este price to sales tem vindo a diminuir. Tem vindo a diminuir por duas razões. A primeira é que o preço tem vindo a descer, como nós podemos ver aqui. Né? O preço desde janeiro de 2021 tem vindo aqui a descer até chegar agora aos 6,40, mas também as suas receitas têm vindo a aumentar, como vocês podem ver aqui. Portanto, de 2019 até os últimos 12 meses,
mais que duplicou a receita. O que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que a empresa em si está a crescer. No entanto, esse crescimento não é o crescimento que os analistas estão à espera. Porque, como nós podemos ver aqui, neste pequeno gráfico, portanto, a comparação entre os dados financeiros e aquilo que os analistas estavam à espera, que também fez com que muitos investidores começassem a sair aos poucos e poucos. Aliás, a própria Cathie Wood neste momento não tem ações da Palantir. Apesar de eu achar que não tem a ver diretamente com a apresentação de resultados, mas sim porque a Cathie Wood precisa de dinheiro e então decidiu vender a Palantir. Os fundos Arcos neste momento estão a ser fortemente shortados. No entanto, como nós podemos ver aqui neste gráfico, que dá para perceber melhor, a receita tem vindo sempre a aumentar. Aqui em 2020 ainda houve um crescimento, ou seja, um crescimento negativo da parte dos ganhos, porque pronto, isto é uma empresa que apesar de existir desde 2004, só agora é que está a começar a vender os seus produtos e agora aqui surge uma das razões pela qual eu não investi nela, que tem a ver exatamente com isso, com os produtos. Ora, eu não conheço os produtos e, acima de tudo, entre aspas, eu não percebo os produtos. E o facto de eu não perceber os produtos faz com que eu não saiba valorizar a ação. Portanto, eu não sei se o facto de, neste momento, eh, a ação estar cotada a 6,40, se é um bom preço ou não. Portanto, eu vou ter sempre que me cingir aos dados financeiros. E o que é que os dados financeiros me dizem? Ora bem, dizem que eles estão a melhorar. Vejam aqui neste gráfico a comparação entre em cinzento os dados dos últimos 5 anos em comparação com os últimos 12 meses. E eles têm estado sempre a melhorar, ou seja, vejam que a nível da operating margin e o net profit, que era fortemente negativo, ele tem vindo a melhorar. Portanto, se a receita continuar a aumentar, é uma empresa que está aqui com um potencial enorme. E com esta gross margin que eu já aqui falei, podemos estar aqui a falar de uma empresa com um crescimento brutal. Aquilo que se chama uma multi-bagger. O que é uma multi-bagger? Quer dizer que é uma empresa que cresce várias vezes o seu próprio preço. Ou seja, se ela neste momento está-se a cotar a 6,40, nada me diz que se calhar aqui a 5 anos ela pode estar a valer a 10 vezes mais, a 64 euros neste caso. Portanto, e é isto que me atrai um bocadinho, ou seja, há aqui um potencial de crescimento enorme. Mas como eu não entendo os produtos, eu não consigo valorizar a ação. Portanto, eu vou ter que me cingir a dados financeiros que a empresa distribui. Dados financeiros, por exemplo, há um que eu acho que é super interessante, que é a taxa de retenção de clientes. A taxa de retenção de clientes, o que é que significa? Significa que a partir do momento que um cliente começa a utilizar os produtos da Palantir, ele não mais sai. E depois também existe aqui uma outra situação, que é a Palantir não tem concorrência. Portanto, imaginem que o governo dos Estados Unidos que contrata os serviços e os produtos da Palantir, muito dificilmente vai deixar de ter esses mesmos produtos. Portanto, e isso, tendo assim uma taxa de retenção enorme, faz com que os clientes que vão ganhando não saiam, o que vai fazer com que a receita continue a aumentar cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Agora, como eu não entendo o produto em si, até na parte governamental eu até percebo o objetivo. Agora, na parte comercial, por exemplo, eu até entendo que uma Johnson Johnson, por exemplo, utiliza os produtos Palantir. Mas empresas mais pequenas, será que vão utilizar esse mesmo produto? Portanto, existem aqui muitas dúvidas. E quando eu tenho muitas dúvidas, quer dizer que a taxa de risco de investimento aumenta. Ora, se eu não conheço o produto em si e não consigo, vá lá, avaliar e verificar se a taxa de crescimento vai aumentar ou não, eu não consigo investir. E é por essa razão que eu ainda não investi. Apesar de eu ter aqui uma enorme vontade. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar a acompanhar a ação, a continuar a ver. Em fevereiro deste ano, 2023, eles vão apresentar os resultados deste último trimestre de 2022 e vamos ver o que os resultados dizem.
Uma coisa é certa, se os resultados forem iguais àquilo que os analistas preveem ou superiores, eu não lhe direi que tenho a certeza, mas direi que a probabilidade de subir é enorme. Começa então, ou seja, se os resultados financeiros começam a aparecer e se tornam-se positivos, eu nessa altura já poderei avaliar, então, através dos resultados financeiros, consigo avaliar o preço da ação e vou comparando e naturalmente que eu vou já conseguir avaliar e criar o meu próprio preço. E a partir desse próprio preço já eu vou poder então investir. Se calhar posso não ganhar, sei lá, 100%, mas vou conseguir ganhar 30, 40 ou até mesmo 50%. Eu fico-me então por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Despeço-me então com um forte abraço e bons investimentos.